Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que bom meditarmos nesta hora este Evangelho de Marcos, capítulo 7, os primeiros versículos, de 1 a 13. O Senhor traz uma série de advertências nestes versículos, e especialmente em relação aos usos e costumes dos próprios judeus, especialmente os fariseus, e vai recordar, por exemplo, o lavar as mãos, que não era apenas um motivo de higiene ou de urbanidade, civilidade, tinha o seu sentido religioso, de purificação. No Êxodo se pedia assim, pela lei de Deus, a purificação dos sacerdotes antes das funções cultuais, enfim, de modo que a tradição judaica ampliou profundamente esses costumes, e assim, antes de todas as refeições, querendo estar ainda mais próximo de Deus e dar um sentido ainda mais religioso, começavam todos os ritos sempre com muita higiene, com muitos ritos de purificação. Esse ritual sempre trazia consigo um símbolo de pureza moral. É assim que deveríamos e devemos, na verdade, nos apresentar diante de Deus. Mas a crítica de Jesus está exatamente aqui, porque os fariseus transformaram isso apenas num gesto exterior. E por isso Jesus restitui o sentido verdadeiro desse preceito da lei, que tem tudo a ver com a verdadeira adoração a Deus com o coração puro. E por isso, nesse texto, fica evidente que, especialmente, Marcos está querendo falar aos que começaram a se tornar cristãos, que vinham do paganismo e por isso não conhecendo os costumes dos judeus, acabavam não respeitando estas regras. E por esse motivo, então, eis a crítica dos fariseus em relação aos usos dos cristãos que não respeitavam os pormenores da lei judaica. De modo muito semelhante, a pregação da Sagrada Escritura vai também se fazendo assim ao longo dos séculos, vai se adaptando às circunstâncias dos ouvintes. Pouco a pouco,
os que vão se convertendo, os que vão se tornando cristãos e recebendo a graça de Cristo, pois vão também aprofundando a sua vida espiritual e tornando-se como que íntimos, familiares da Sagrada Escritura, do seu espírito, dos seus costumes, enfim. E é isso que Jesus, então, no Evangelho vai recordar, honrar a Deus com o coração, com a convicção daquilo que realmente é a verdade. E por isso, mais ao final, nos versículos de 11 a 13, quando o evangelista vai falar especialmente em relação ao mandamento de honrar pai e mãe, Jesus vai lembrar que o verdadeiro intérprete da lei, Deus, porque é o seu autor, esclarece que também o quarto mandamento tem implicâncias porque está ligado ao primeiro e por isso não se deve inverter as coisas. Aprendei, pois, do Senhor, diz Jesus, também recordando a frase de Oséias, que Ele quer antes a misericórdia e não o sacrifício. Por isso, então, podemos especialmente hoje pedir ao Senhor a graça de olharmos para o Evangelho e ali encontrar a lei, mas não pela lei simplesmente, pela feliz oportunidade que Deus mesmo nos dá para crescer na amizade com Deus. E neste crescer na amizade com Deus está o purificar, o orar, o crescer na obediência aos pais, o mandamento que inclusive hoje o Evangelho recorda, né? O doce preceito de honrar pai e mãe, lavar as mãos antes de comer, ou seja, deixar de lado a sujeira, e isso pode ser até um sinal para estar limpo, saudável, forte. E esse espírito então de nos apresentar diante de Deus com o coração limpo, como realmente importa aos eleitos de Deus. Que o Senhor te abençoe para viver sempre mais na inteireza da fé, com o coração purificado, como pede o Senhor.